Olá! No programa de hoje vamos falar sobre como aproveitar e otimizar pequenas áreas com grandes resultados. Vamos apresentar a vocês um caso de sucesso em uma propriedade com menos de 4 hectares. Aprenderemos sobre maracujá, mamão e mandioca. Tudo isso aqui no @TV. Hoje, nossa jornada nos leva ao município de Nova Timboteua, no estado do Pará, cidade com aproximadamente 13 mil habitantes e mais de 2 mil produtores familiares, que conta com alta diversidade cultural e agrícola. A palma de óleo, pimenta do reino, açaí e mandioca fazem deste município uma referência em biodiversidade. Na reportagem, você verá manejos de solo, irrigação, adubação e conquistas pessoais através do trabalho deste produtor familiar. E agora, você acompanha tudo de pertinho com o nosso especialista, Paulo Herculano, que foi até a propriedade do seu Cláudio nos mostrar cada detalhe desse cultivo. Você já se viu produzindo frutos de qualidade? Se você tem interesse em descobrir um pouco mais como tornar pequenas áreas altamente produtivas, nós vamos apresentar para você hoje um produtor que ele consegue chegar a este padrão de excelência, a este padrão de fruto, e respondendo à pergunta de muitos produtores distribuídos ao longo desse estado, sim, é bem possível conseguir otimizar pequenas áreas e garantir grandes resultados, como por exemplo nessa propriedade o cultivo de maracujá, o cultivo consorciado de macaxeira, mandioca e o mamão, trazendo os grandes benefícios e resultado para o produtor. Então vem com a gente ver essa matéria show de bola! Aqui na propriedade do seu Cláudio, ele adota pequenos manejos que vão trazer grandes eficiências. Primeiro, ele fez as suas próprias mudas. Além de você conseguir economizar, você consegue otimizar a qualidade do material genético que você está trazendo para cá, para o plantio. Porque quando você adquire de terceiros a mudas, você deixa que ele faz essa seleção. Agora, quando você mesmo produz o seu material genético, você produz as suas mudas, você mesmo traz as melhores, você traz as melhores qualidades de genética para o seu plantio. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estudar o tipo de solo para você montar de maneira estratégica e eficiente os tipos de manejo que você vai adotar, para assim depois você chegar a este resultado. Um fruto de maracujá, olha, sem ataque de praga, sem furo, sem broca, um maracujá pesado, não vazio dentro e totalmente estruturado, oriundos de uma planta extremamente saudável. Como vocês podem ver aqui atrás, olha a qualidade dessas cargas, gente. E hoje nós estamos num período de estiagem, muita gente falando do El Niño. O que é isso? É caracterização do ninho, o alto aquecimento, a ausência das chuvas, né, nessa nossa região. E com isso, esse solo é muito arenoso. Então, como manejo, como alternativa, o produtor ele deixa essa vegetação aqui, olha, se manifestar na sua área nesse período do ano. Por quê? Porque quando ele iniciar o processo de irrigação, você tendo maior massa verde, maior cobertura, você vai ter maior retenção de umidade na estrutura do solo, fornecendo assim a quantidade de água que a planta precisa ao longo do dia. Porque se eu não tiver essa cobertura morta, essa cobertura verde também, trazendo essa excelência, na primeira incidência do raio solar eu vou ter grandes problemas de infiltração, evaporação dessa umidade, favorecendo assim um déficit hídrico para a planta. Ou seja, quando a planta precisar emitir novos brotos, ela vai ter dificuldade. Quando a planta precisar emitir pequenos frutos, ela vai acabar abortando. Tudo por falta de umidade. Então, o manejo a ser adotado tem que ser estudado todo o cenário. Então, foi feito isso aqui nessa propriedade para que o produtor tenha essa característica de vários botões florais sendo emitidos, tá bom?
olha, vários estágios de produção de fruto para poder chegar nessa qualidade. Sem contar que um dos fatores importantes também para você atingir esse objetivo é você estudar o mercado onde você vai colocar. Uma tela de maracujá hoje aqui, ela está em torno de 20 quilos e ela é comercializada em torno de 50, 60 reais. Só que o produtor, com o manejo que ele está adotando, já saiu do período de safra, vai entrar no período de entre safra. Então, enquanto muita gente não tem maracujá, ele está tendo constantemente florações, favorecendo assim a entre safra do maracujá. O preço por tela sai de 60 para até 80, 90 reais. Então ele vai ter um upgrade aí de 12 a 15% a mais sobre a sua receita. E tudo isso porque ele soube adotar de maneira estratégica e eficiente a qualidade do seu pomar. O espaçamento utilizado aqui está 3 metros de rua e 2,5 metros de uma planta para outra, para que venha formar esse arranjo tipo espinha de peixe, todo penteado para baixo, entendeu? Dessa forma você vai ter esse paredão de arbusto, né, sustentado por um arame e uma estaca, que pode ser estaca de pimenta do reino, estaca de cerca velha ou até mesmo o próprio bambu, que olhando a custo-benefício é o que melhor vai trazer um proveito para a sua propriedade. E dessa forma, gente, você vai conseguir otimizar esses resultados. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a adubação. Falando sobre adubação, a nutrição de planta é um dos assuntos poucos discutidos, mas que tem grande importância para poder chegar nesse resultado. Porque o maracujá, você vende ele baseado na polpa que ele contém dentro, não na grossura, né, ou espessura e qualidade de casca. Então a casca sempre ela é um material secundário, que ela vai retornar, vai fazer uma compostagem, mas no dia a dia o produtor comercializa e ele ganha a qualidade do seu produto através da polpa que é produzida. E não tem como o maracujá ter eficiência na polinização se ele tiver um déficit nutricional. Quando você acerta na adubação, na medida certa, no ponto certo, na frequência certa, você vai ter uma flor mais robusta, um tubo polínico mais formado, mais maduro e altamente fecundável. Com isso, você vai ter um grande poder de pegamento. E cada pegamento que você tiver de uma flor bem fecundada, ela vai lhe garantir um ótimo enchimento de grão. Perfeito? Uma boa formação de fruto. Desde uma casca menos espessa até uma quantidade de polpa mais rica dentro do fruto. E hoje, falando sobre adubação, como eu falei anteriormente, esse solo ele é muito arenoso. E por ser muito arenoso, a gente tem muito problema em manter tanta a umidade quanto os nutrientes no solo. Dessa forma, nós podemos oferecer aqui uma grande quantidade, uma adição suficiente de compostos orgânicos que, além de ajudar a mineralizar o solo, ele vai manter a umidade e vai ajudar a reter os nutrientes disponíveis no solo. Claro, o material orgânico ele não é a única fonte de nutrição da planta, até porque você usa grandes volumes com pequenas concentrações. Ele serve para justamente melhorar as condições físicas, químicas do solo, além de favorecer ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e promover a proliferação de micro-organismos benéficos, tanto para as radicelas quanto para a estrutura de produção de flores e raízes da planta. Dessa forma, você faz a adição também de compostos de fertilizantes minerais. Nessa propriedade especificamente, nós utilizamos aqui o que? A mamona, que ela contém 5% de nitrogênio e de 30 a 35% de carbono orgânico. Esse carbono orgânico ele dá origem também à produção de aminoácidos a qual a planta precisa para ajudar a desestressar, desintoxicar e estruturar a planta. Com isso, você faz a complementação, a suplementação da nutrição da planta através da folha, né, com fertilizantes específicos através da demanda da planta, necessidade da folha e necessidade da cultura. E em cima disso, nós fizemos aqui o complemento com o fertilizante
10-10-10 e o 16-16-16. Todos eles altamente concentrados em magnésio e enxofre, para que a planta não perca essa característica verde, para que a planta não perca essa acentuação da clorofila, que ela é responsável pelos dois elementos principais que formam esse composto, como o nitrogênio e o magnésio. Então, dessa forma, essas duas formulações não é uma receita de bolo, isso é uma recomendação adotada para esse manejo, para ter esse resultado. Para isso, procure um especialista também que lhe recomende da melhor forma. Caso você tenha interesse, nós estamos à disposição nas nossas redes sociais e uma visita presencialmente para levar o melhor, tá bom? Qual é a dosagem que nós estipulamos aqui para essa adubação? A dosagem estipulada é a cada 15 dias a gente faz uma pá, tá, de cama de frango com meia pá de mamona e de 10 a 20 gramas dos compostos de NPK alternadamente, pelo menos uma vez a cada 20 dias, tá? Claro, recebendo a umidade necessária através dessa linha de irrigação, que nesse caso aqui ela é feita pela mangueira Santeno, a qual ela distribui, né, de maneira arqueada, né, de maneira lanceolada para as laterais, essa umidade. Com isso, o adubo vai dissolver e vai proporcionar uma boa eficiência para o produtor em relação à sua demanda na agricultura. Falando na eficiência, de como foi abordado a questão da irrigação, aqui nesse espaçamento nós utilizamos a mangueira Santeno. Vocês podem observar que aonde eu estou não tem nenhuma linha de irrigação. Por quê? Porque na linha anterior, como o Santeno ele joga de maneira lanceolada, ou seja, ele joga para os dois lados, mesmo tendo uma linha de mangueira no centro, o que é que acontece? Que essa linha anterior, ele já favorece tanto essa planta, essa linha, quanto ele favorece a outra linha. Dessa forma, não há necessidade de eu ter uma linha de irrigação aqui. Eu terei no outro lado, a qual vai beneficiar esta linha e a linha lateral. Dessa forma, você consegue mitigar os custos com implantação de irrigação. Dessa forma, se eu tenho água numa linha assim e uma rua não, significa que você vai ter um corte, uma redução de material de irrigação em 50%, desde bicos, desde chupetas, desde mangueiras e até mesmo válvulas de cavalete, que vai ser reduzida por você ter as sequências de linhas de irrigação com menor frequência. Dessa forma você vai ter uma economia, alta eficiência e resultado. Lembrando, o Santeno ele atende culturas específicas, tá bom? Como hortaliças, como mandioca e como o maracujá. Para outras culturas você deve procurar o equipamento adequado para te fornecer o melhor resultado custo-benefício. Pessoal, dando continuidade a essa reportagem maravilhosa aqui na propriedade do seu Cláudio, nós podemos ver o consórcio da macaxeira Manteiguinha com o mamão Havaí, que nós costumamos chamar para cá. Em outros estados existe também o mamão Formosa, mas nesse caso aqui nós trabalhamos com o mamão Havaí. Gente, esse aqui é um consórcio que super deu certo, como vocês podem ver aqui na rua, segue a mesma teoria que nós aplicamos lá no maracujá. Rua sim, rua não irrigada. Dessa forma vocês podem observar que eu tenho sol, tenho sombra, tenho um clima favorável para ambas as culturas. Primeiro, porque o mamão e a macaxeira, ambas não gostam de umidades extremas, porque ambas têm a macaxeira problema da batata, da raiz dela, de podridão, tanto como os fungos oportunistas na questão do mamão, que vão afetar diretamente o fruto, com a doença chamada Papai Noel. Dessa forma vocês podem observar, gente, a estrutura arbórea, esse arranjo maravilhoso que está sendo proporcionado e construído aqui, no espaçamento de 2 metros de rua e 2 metros entre planta, na questão do mamão. Já na questão da mandioca, ela é feita entre um pé de mamão e outro, para justamente proporcionar esse arranjo. Pessoal, por incrível que pareça, antes dessa macaxeira era a pimentinha de cheiro, no ciclo anterior, que ela também chegava a esta altura aqui, para justamente eles fazerem a colheita em pé. Como eles têm nesse sistema de leira essa maneira de trabalhar,
toda a água que, ao contrário de outros tipos de manejo, é acumulada no pé da planta, aqui ela está no sistema pirâmide. E aí o que é que acontece? Todo o excesso de água bate, cai nessas ruas aqui onde a gente está, e ele é drenado para fora do plantio, para justamente a planta ter boa sanidade, ter um bom crescimento vegetativo, ter uma boa produção de raízes e, no caso do mamão, uma boa produção de fruto. Olha que fruto lindo, gente, de qualidade. Esse aqui vai para minha mesa já para o café da manhã da semana que vem. Então, gente, é só você querer fazer. Para finalizarmos essa reportagem, eu vou mostrar um pouquinho dos sonhos construídos através do trabalho do seu Cláudio. Gente, é uma propriedade de 3,3 hectares, tá bom? Aonde ele já conseguiu colocar energia própria, completa, conseguiu construir a sua casa para a sua família com todo o conforto. E o relato dele foi o seguinte: Paulo, eu só vivia com meu Bolsa Família. Se eu fosse depender só disso, a minha família ia passar necessidade. Mas ele disse, primeiramente, agradeça a Deus, e segundo, eu tenho que correr atrás. Então, gente, corra atrás, não pare, porque em 3,3 hectares, cada palmo quadrado aqui é um pé de planta, é uma produtividade, é uma receita. Então, imagina, o que ele tira, gente, de mamão, só numa área de 1 hectare, ele tirou mais de 900 caixas. A 50, 60 reais que está o preço da caixa hoje, por aí vocês já fazem a conta de quanto ele já conseguiu lucrar no único ciclo de mamão em 1 hectare. A área são 3, então multiplique por 3. A mesma coisa o maracujá. E imagina essa produção que ele tem aqui. Então, gente, é trabalhar com inteligência, com estratégia e, acima de tudo, procurar o conhecimento de quem sabe te ajudar. Porque até papagaio fala, mas Deus sempre em primeiro lugar nos abençoando. Corra atrás e procure a gente, é claro, da Arroba Produtiva, que dessa forma você vai dar um tiro certo, no recurso certo, para ter o resultado que você e sua família precisam. Forte abraço! E agora, pessoal, a parte final, conforme prometido, nós vamos mostrar as conquistas aqui que o seu Cláudio teve junto com a sua esposa para formar o plantio. Como eu falei anteriormente, ele aproveitou cada palmo quadrado. Tudo foi extremamente planejado, desde a sua energia até o plantio e a grande realização da sua casa própria. Tudo isso, gente, oriundo do trabalho, porque o seu Cláudio me disse agora há pouco, primeiramente Deus, o restante a gente corre atrás para conquistar. É ou não é, seu Cláudio? É verdade, é verdade. O senhor, a gente pode entrar na sua casa para mostrar? Lá, seu Paulo, vamos lá. Vamos lá, Vamos lá. Sai, meu filho. Vamos pedir licença aqui. Pode não, pode. Pode sentir Vamos entrar, pessoal. Pode vir à vontade. E olha aí, gente. Pode entrar à vontade. Mostrar para vocês que beleza da casa. O filhão assistindo aqui, bate aqui. Aê, meu irmão, dá um soquinho aí. Isso aí. E olha aí, gente, tudo com excelência, viu? Olha, coisa top. Eu fico muito feliz em ver. Parabéns, tá? Pela conquista. Gente, tudo com excelência, gente. Isso daqui não é para promover nada. É para mostrar que quando Deus está à frente de tudo e você trabalha, as coisas se materializam na sua vida. Então, acredite no seu pedacinho de terra. Não abandone, não entregue, não desista, que Deus vai te abençoar. Forte abraço. Amém, nós todos. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigado por fazer parte deste momento. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Caso queira acompanhar nossos conteúdos, acesse nossa página no Instagram, @produtiva, ou o nosso YouTube, sua @produtiva.